Você se sente preso? Você se sente desenganado? Sente que a tua vida não tem um daqui pra frente ou que o teu futuro é muito incerto? Vê como se fosse uma janela turva a qual você já não tem forças para transpor? Então eu acho que esse vídeo é para você. Hoje a gente vai conversar, apresentar uma visão psicológica, uma visão bíblica e uma visão de pessoas que passaram por experiências com relação à depressão e à ansiedade. E a gente convida você para interagir com esse vídeo, para enviar os seus comentários. Vamos juntos? Bom, galera, hoje o assunto que a gente quer tratar é ansiedade e depressão, como o Júnior já nos colocou aí. E ansiedade nada mais é do que o medo excessivo de alguma situação, de alguma coisa que você tem que enfrentar, seja uma entrevista de emprego, seja uma prova, seja um TCC, seja qualquer coisa que faça o medo predominar sobre as suas emoções. E ser dominado pelo medo é algo muito ruim porque você fica muito apreensivo, em vez de ajudar, só piora. E eu trouxe aqui hoje o Lunard para compartilhar alguma situação na vida dele que ele passou por ansiedade, assim, que ele sentiu um medo, um frio na barriga, e ele vai estar relatando isso pra gente. Bom, então, eu senti frio na barriga, primeiramente. Uma experiência que eu lembro sobre ansiedade é quando eu estava no ano passado no exército. E no exército todo mundo sabe que tem os campos de instrução. E o primeiro campo foi então algo que gerou em mim bastante ansiedade. Mais ou menos um período de um mês antes do campo eu já comecei a sofrer por antecedência, né? Que é mais ou menos isso que acontece na ansiedade. O cara começa a se preocupar com uma coisa que está por vir e ficar sofrendo. E eu comecei a perder a alegria. Eu não conseguia pensar em outras coisas. Eu fazia força para tentar esquecer que eu tinha o campo, que eu ia sofrer no campo. E mesmo assim, de todos aqueles pensamentos sobre o que eu ia passar lá, vinham um turbilhão na minha mente, o tempo inteiro. E eu, cada dia que ia chegando mais perto do campo, eu ia ficando cada vez mais mal, ia descontando a raiva, estresse na minha família, que são as pessoas que estão perto da gente, que acabam sofrendo muitas vezes com As os consequências, nossos problemas, né? Então eu fui conversar com o pastor, que era o pastor de jovens, e ele me aconselhou, me falou sobre 1 Pedro 5,7, que fala sobre lancem suas ansiedades a Deus, porque Ele tem cuidado de vocês. E eu comecei a pensar sobre esse versículo e comecei a colocar em oração a Deus sobre a minha ansiedade, tudo que eu estava sentindo. E uns dias antes do campo, foi uma coisa muito estranha, porque começou a vir uma paz no meu coração. E no dia que eu fui pro exército mais cedo, tinha que ir de madrugada, eu estava muito diferente do que eu estava uma semana antes. Depois que eu tive essa conversa, esse versículo comecei a colocar em oração. E foi uma paz realmente, creio que de Deus, sobre aquela situação. Hebreus 4,12 vai falar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então ela é viva e poderosa para nos acalmar, para nos acolher e nos dar paz em meio às circunstâncias. Então esse daí foi o relato do Lunard. Que bom você tá aí para compartilhar com a gente as notícias do Brasil. No nosso organismo nós temos os neurotransmissores. Eles são os conectores dos neurônios. Ou seja, os neurônios precisam deles para se comunicar. Na depressão, esses neurotransmissores, alguns específicos, eles estão desregulados, como a serotonina e a noradrenalina. A noradrenalina, ela é responsável por regular nossa resposta ao estresse. Então, quando ela está alterada, a nossa resposta ao estresse fica alterada, como a gente pode ver nas pessoas que sofrem de depressão. E a serotonina é responsável por regular o nosso sono, o nosso apetite, o nosso humor. Então, quando ela está alterada, as nossas respostas nessas situações ficam totalmente desreguladas. Por isso que a depressão é uma doença, é algo fisiopatológico, é algo do nosso organismo. Bom, tô aqui com meu amigo Marcos Eliezer, famoso Ousadia, e quero... Tô muito feliz. Que bom que você tá feliz, cara. Muito feliz. Que bom. No nosso dia a dia a gente enfrenta muitas ansiedades e medos, e como você tem enfrentado isso no seu dia a dia,
e como a palavra de Deus fala pra gente lidar com a ansiedade. Ok, Bozão, então eu irei falar agora. Filipenses 4, 6 a 7 fala pra gente não andar ansiosos, né? Então, e também a gente ter o coração agradecido com as coisas que Deus faz a gente passar. E uma coisa que eu passo bastante é que eu tô no serviço lá, às vezes eu fico pensando, nossa, tomara que chegue 5h15, os caras até falam, me pula 5h15. Daí eu fico pensando, nossa, só que é uma coisa errada que eu faço, porque Deus faz a gente se relacionar com os caras de serviço e em vez de eu aproveitar aquilo ali que ele me proporciona, né, pra mudar meu coração. Você fica ansioso no caso. Ansioso. E daí fala sobre a paz agora. Isso prejudica, né? É. Prejudica, exatamente. Filipenses 4, 6 e 7 vai trazer pra gente depositar os nossos anseios diante de Deus. Eu muitos dias chego assim e falei, cara, eu quero ir embora hoje, bem? E daí tu fica ansioso pra chegar de noite e você acaba não usufruindo do dia, certo? Você acaba não aproveitando o relacionamento com seus colegas, ou até de dar o seu melhor naquilo que você está fazendo, certo? É, quando a gente ora e entrega pra Deus, ele nos traz aquela paz, né? E consegue aproveitar o dia. Que essa é a coisa certa de se fazer. Exatamente, aí que tá. Aí quando você se volta para Deus, você mantém, Hebreus 12:1 vai falar, mantenha seus olhos fixos em Jesus. Quando você olha para Jesus, ele parece que te enche com a paz. Parece não, eu tenho certeza que nos enche com a paz. E é um relato que isso daí acontece comigo nos dias que eu não estou muito bem. Eu começo a orar, Hebreus vai falar sobre isso, né? A gente começa a orar e a paz de Deus, que serve pelo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Filipenses fala sobre isso. Não que a gente não possa trabalhar, né? Porque a gente gosta. A gente é trabalhador. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da depressão, da ansiedade, com um olhar mais psicológico. E também falando sobre essa questão mais do diagnóstico. Então, o que é ser uma pessoa ansiosa? É ser aquela pessoa que tem as preocupações muito excessivas, muito maiores que o normal. Aquela pessoa que se preocupa com tudo, com o dia a dia, com as tarefas, com o futuro. De acordo com o Manual Diagnóstico de Ansiedade da Associação Brasileira de Psiquiatria, nós temos os critérios diagnósticos para identificar se aquela pessoa tem ou não aquela doença mental. Então, falando um pouquinho da ansiedade. Quais são esses critérios? A preocupação e a ansiedade excessiva desse indivíduo ocorrendo praticamente todos os dias há mais de 6 meses e essa preocupação incontrolável. E para essa pessoa ser diagnosticada com ansiedade generalizada, é preciso que ela tenha pelo menos 5 ou mais dos sintomas listados a seguir. E no caso da criança, pelo menos um dos sintomas. Quais são esses sintomas? Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fatigabilidade, dificuldade em concentrar-se ou sensações de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular e perturbação no sono. O manual traz vários tipos de depressão, mas o que todos esses transtornos depressivos têm em comum é a característica da pessoa estar com um humor deprimido, irritável e vazio. Na questão do transtorno depressivo maior, para a pessoa ser diagnosticada com esse transtorno, é preciso que ela se encaixe em 5 ou mais desses sintomas no período de 2 semanas ou mais. Quais serão esses sintomas? Humor deprimido na maior parte do dia ou todos os dias, acentuada diminuição de interesse ou de prazer, insônia ou hipersônia quase todos os dias, perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta, fadiga ou perda de energia quase todos os dias, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, capacidade diminuída de pensar ou se concentrar, ou uma pessoa está muito indecisa, e pensamentos recorrentes de morte, não somente o medo de morrer, mas os pensamentos suicidas. Mas qual a importância da gente saber esses critérios? É como se fosse um alerta, tu olhar aquele teu amigo, aquela pessoa que tu conhece, se essa pessoa está com esses sintomas, ou até mesmo pra gente se autovigiar se a gente está com esses sintomas. E é muito importante a gente ter convicção que são transtornos mentais, que são doenças, que em modo nenhum alguém escolhe ter isso. Isso não é uma escolha e também não é frescura. E essas doenças acabam influenciando diretamente na vida do sujeito,
no seu psicológico, na sua vida social, na sua vida pessoal. E esses sintomas também são fisiológicos. Salmo 55, 16, 17 fala: Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde e pela manhã e ao meio-dia choro, angustiado, e Ele ouve a minha voz. Na Bíblia, a gente vai ouvir vários relatos de pessoas que passaram por uma forte angústia, uma tristeza profunda, e onde que elas não conseguiam ver sentido naquilo que viviam. E a depressão, ela muitas vezes causa isso, faz com que a gente não sinta vontade nem prazer de viver a vida. E a gente vive em uma busca insaciável por algo que dê sentido às nossas vidas. E eu quero agora pedir para o Júnior trazer um relato aí que ele tem sobre depressão. Eu acho que é válido a gente trazer para a nossa conversa como a gente tem tratado a depressão dentro da igreja para as pessoas que chegam até nós com esse mal. Muitas vezes a gente acaba julgando de que isso é um distanciamento de Deus, mas nem sempre. Pode ser um transtorno psíquico e tem como diagnosticar. E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. E com certeza Deus entra com provisão a nosso respeito, mas nem sempre é da maneira que a gente quer. É como aquela história. Uma vez um cara estava naufragado no mar e ele clamava a Deus, estava agarrado numa boia clamando a Deus: Deus, venha me salvar. E passou um navio e o cara perguntou para ele: não quer subir aqui no navio? Ele disse: não, eu orei para Deus e Deus vai me salvar. E o navio passou. Tempo depois passou um helicóptero, jogou uma boia para ele e falou: sobe aqui. Ele disse: não vou subir porque Deus vai me salvar. E passou o helicóptero. Tempo depois, o homem afundou e se afogou. E quando chegou lá no céu, ele perguntou para Deus: e aí, Deus, eu clamei a ti, eu tinha fé, eu tinha certeza que tu ia me salvar, e por que não me salvou? Então Deus falou para ele: eu mandei um navio, eu mandei um helicóptero. Então Deus, ele manda, ele entra com providência. Então, se você está passando por um mal de depressão, de ansiedade, pode ser que seja algo somático, psíquico, e é válido procurar tratamento e deve ser procurado tratamento psicológico, porque quando a gente tem alguma outra coisa, quando a gente está sofrendo de gripe, por exemplo, a gente vai na farmácia e se medica também. Porque o avanço tecnológico e científico e a capacidade que Deus deu para as pessoas de tratar essa doença, isso é também provisão de Deus. Então eu acho que esse tipo de discussão dentro da igreja, ele tem que começar. As pessoas têm que começar a refletir se a depressão vem apenas do distanciamento de Deus ou se isso também é uma coisa que é uma doença. Então a gente tem colocado isso de uma forma meio errada. É isso que assim que eu vejo dessa forma. Eu concordo plenamente, Júnior, porque a gente sabe que toda a evolução da ciência provém de Deus, né? Exato. Então Deus, ele capacita os médicos para tratarem dos enfermos. Isso é uma demonstração do cuidado de Deus para com as nossas vidas, né? Sim. Então, uma forma de Deus nos cuidar é trazendo remédios. E passar por isso é complicado, é difícil. Eu tenho uma experiência que eu passei por desanos de vida, onde que eu não queria mais viver, onde que a vida para mim não tinha mais sentido. E de certa forma eu falhei em não buscar ajuda médica, auxílio clínico, um psicólogo, um psiquiatra. Eu falhei nisso. Mas eu me apeguei na palavra de Deus. E Deus tem dado sentido para minha vida. Deus tem guiado meu coração, entende? E através da palavra de Deus eu fui curado. Fui curado da depressão, da ansiedade, dos meus ataques de pânico que eu tinha. E de certa forma eu consigo sentir a dor das outras pessoas quando passam por isso, porque é muito ruim. Não tem como dizer que é fácil, que vai passar rápido. Mas eu acredito que todas as coisas elas acontecem com um propósito. Todas as coisas acontecem com um propósito. Quando Deus nos coloca no deserto, Ele está lá com a gente. Assim como Ele nos coloca sobre pastos verdejantes. Dá pra cortar, né? As águas tranquilas. As águas tranquilas. E Deus, Ele permite que a gente passe pelo vale das sombras da morte. Ele permite que a gente passe por tristezas profundas. Mas Ele também quer que a gente dê um passo de busca, de falar disso. E se você passa por ansiedade e depressão, busque ajuda. Busque conversar com pessoas em que você confie, em amigos, familiares, mas não enfrente sozinho. Se tem uma coisa que eu aprendi e tenho aprendido na vida cristã, é partilhar dos meus medos,
dos meus sonhos, das minhas vitórias, das minhas derrotas com os meus irmãos. E quão maravilhoso é isso, poder ter alguém para caminhar junto. Você não está sozinho nisso. Entregue o seu caminho a Deus, entregue a sua vida a Deus e busque ajuda. Eu sei que a tendência é a gente deixar a coisa quieto, a gente colocar cada vez mais pra dentro o sentimento que a gente tem de depressão, porque a gente acredita que nada vai tirar a gente disso. E eu já passei por alguns momentos também que parecia que o plano de Deus não estava se cumprindo na minha vida. Eu sabia que Ele tinha um plano, mas eu não via evolução, eu não via um passo à frente, eu não via as coisas acontecendo e estava tudo demorando muito a se resolver. E é nesses momentos que não adianta o outro, muitas vezes, falar alguma coisa pra ti, sem que a gente dê o primeiro passo de tentar sair disso também. Então, buscar ajuda, buscar conversar com as pessoas que já passaram por isso e buscar conversar com profissionais é a melhor solução. Muito bem, a pedido aí dos jovens, no canal Farol, estarei trazendo um tema sugerido por vocês e desejo que nesses poucos minutos a gente possa trazer alguma luz sobre esse tema preocupante, sem dúvida, porque sobre ansiedade e depressão é um mal que o mundo enfrenta cada vez mais nas situações que nós vivemos atualmente. Fiz algumas anotações, quero compartilhar isso de forma bem objetiva, mas nós temos que dizer que na palavra de Deus é direito de Deus em estar nos orientando de uma forma muito especial e nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está nos dando orientação. E Ele deseja que nós não estejamos ansiosos por coisa alguma. Eu vou ler o texto logo mais. Mas depressão e ansiedade, a princípio, não é um defeito de caráter, não é um distúrbio espiritual a princípio ou uma disfunção emocional. Também não é uma escolha, ninguém escolhe ser ansioso, ninguém escolhe ter depressão. Deus sabe dos nossos limites e Ele deseja que a gente possa cuidar bem desses limites. E nisso eu trago para você uma leitura bem conhecida, ou seja, um texto bem conhecido da palavra de Deus, lá em Filipenses capítulo 4, o verso 4 em diante, dizendo assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, ou seja, não estejais ansiosos com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Veja aí algumas coisas super importantes que não temos tempo para comentar todas, mas vamos lá. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos jovens, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isso é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Com essas expressões, nós continuamos pensando juntos aqui que a ansiedade pode mudar a química do nosso corpo e aí pode desencadear a depressão. Também não podemos sugerir que toda depressão é por ataques demoníacos. Muitos homens da história bíblica, você lembra, eles obviamente tiveram seus momentos de lutas, momentos de dificuldade, e muitos revelam que passaram por momentos depressivos, complicados, causados normalmente por situações difíceis que tiveram que enfrentar. E aí, em segundo lugar, a ansiedade pode gerar depressão e não é necessariamente pecado. Mesmo sabendo que às vezes é o gatilho, ou seja, pode ser um grande motivador. O rei Davi, que eu diga, ele viveu em pecado e teve problemas antes de confessar, antes de tirar isso da sua vida e colocar diante de Deus. Normalmente, a ansiedade, porém, vem por fatores externos ou até traumas que possam ter sido produzidos por situações adversas, ou na infância, ou
no desenvolvimento do ser. E aí precisam ser trabalhados, sem dúvida, para serem direcionados de forma mais objetiva. Terceiro e último, a Bíblia fornece respostas para nós, mas não são respostas fáceis. Nós precisamos ter essa compreensão, esse entendimento. A palavra de Deus é cheia de sabedoria, cheia de encorajamento para aqueles que sofrem da depressão e transtornos e ansiedade, mas não vem em cápsulas, ou seja, não vem num verso apenas. Não, por exemplo, não se preocupe com nada, não fique ansioso com coisa alguma. Obviamente a Bíblia diz isso, mas o contexto bíblico é muito mais vasto e nós precisamos estar atentos para isso. Não temos ideia do que Davi quis dizer, por exemplo, quando lamentou uma situação e dizendo, eu sou esquecido por eles como se estivesse morto. Ou seja, Davi estava num momento ruim por algumas circunstâncias. E uma das melhores estratégias, meu querido jovem de 8 a 80 anos, é o envolvimento de todos, principalmente com quem está sofrendo, ou seja, de todos que possam ajudar essa pessoa. E nisso eu avalio e eu gosto muito de trabalhar a necessidade de bons relacionamentos, da comunhão, da vida de oração com pessoas que se importam realmente. E esta é uma das principais razões que buscamos ao desenvolver ministérios que resgatem isso, ou que todos os ministérios que as igrejas ou a igreja desenvolvem possam atender essa necessidade do ser humano. Pessoas deprimidas se tornam muito boas em esconder seus sintomas, mesmo nas situações onde vão a consultórios médicos, e por causa do estigma, principalmente associado à doença que é a depressão. E essa é uma das maiores razões que Jesus deseja que desenvolvamos bons relacionamentos e amizades marcantes entre nós. Mesmo assim, precisamos estar atentos à necessidade de indicar a ajuda profissional, que é importante em alguns casos. E nós fazemos isso como pastores também, dizendo, ou seja, nós usamos muito da psicologia aprendida, mas não somos psicólogos. Mas temos um psicólogo por excelência, você também tem, meu jovem, que ama ao Senhor Jesus. Deus deu capacidade para que o ser humano desenvolva, estude a psique do ser humano e possa dar socorro. E assim Deus usa pessoas para a cura. Concluindo, eu diria que a Bíblia traz abundantes orientações em várias áreas em que podemos evitar algumas situações que podem acionar o gatilho da depressão. Por exemplo, não cultivar mágoas, orientação de Deus. Não querer se vingar das pessoas, deixe a vingança com Deus. Não desprezar pessoas, amar as pessoas intencionalmente. E se você tem pessoas que não gostam de você, ame elas assim mesmo. Deus quer isso. E não tentar resolver os problemas na madrugada, hora de dormir. Entregar a Deus os nossos problemas. Se você pertence ao Senhor Jesus, os seus problemas também pertencem a Ele. Por isso, largue eles na mão de Jesus, largue eles no colo de Jesus. É isso que Deus propõe, é isso que Deus quer que a gente faça. E a cura vem de uma necessidade de termos uma comunidade de oração, de convivência, de comunhão, de relacionamentos e que desenvolvam uma resposta positiva, então, para as ansiedades que o ser humano cada vez mais experimenta em nosso tempo. Jesus Cristo é o maior psicólogo que a humanidade já conheceu. Entregue a Ele, confesse a Ele, compartilhe a Ele seus problemas, suas ansiedades. E sabe que Jesus não cobra um centavo por hora para você. Você pode ir a Ele a qualquer momento. Por isso, jovem, fique atento. Deus sonha o melhor por você. Deus projetou o melhor para você, ou seja, para todas as pessoas. Confie e dependa do Senhor. Que Deus possa te abençoar muito. Fique despreocupado, não entre na pilha, fique confiado no Senhor.
Bom, meus queridos, eu quero compartilhar com vocês. Eu sofri de ansiedade, passei por depressão. E isso é um assunto meio complicado de se falar, a gente entende isso. Mas eu quero encorajá-los, vocês que passam por isso, a abrir seus corações com pessoas próximas, a falar, a buscar ajuda, tanto no Senhor como na medicina, porque Deus também nos proporciona meios para que a gente alcance essas coisas. Bom, eu cresci dentro da igreja, comecei a frequentar a igreja com 11 anos, então frequentei a igreja até os meus 17 anos e conhecia sobre Jesus, ouvia falar sobre Jesus, mas chegou a um ponto da minha adolescência que eu falei, não, eu quero viver por conta, quero viver a minha vida através das minhas escolhas, não quero seguir nem servir a esse tal de Jesus, e segui por esse rumo. E quando eu me afastei de Jesus, o meu ser ele clamava por paz, e eu lembro bem que sempre que eu estava longe, eu não conseguia dormir em paz, eu não conseguia ter paz na minha vida, seja em relacionamento, seja em emprego, seja em estudo, seja em sonhos, seja em curtir a vida, aproveitar a vida, nada saciava. E eu cresci no meio da minha família com seus problemas familiares, mau relacionamento com meu pai, brigas e etc. E isso afetou bastante o meu emocional. Então, quando eu tinha 18, 19 anos, eu passei uma fase bem complicada na minha vida, onde que eu não sentia vontade de viver. Mas eu fui levando aquilo, fui levando a cada dia mais, sabe? E fui superando aos poucos, tentando preencher com alguma coisa ou outra, mas nada fazia aquilo sumir. E com 22 anos, 22 para 23 anos, isso 2 anos atrás, a minha vida estava totalmente um caos. Em 2017 comecei a sofrer ataques de pânico, sofrer o extremo da ansiedade. E eu lembro bem de me sentir frágil em meio a isso. E a gente teme aquelas coisas que a gente não entende. E eu não sabia o que estava se passando com a minha vida, eu não sabia o porquê que aquilo estava acontecendo. E parecia que aquilo nunca ia passar. E você acordar e dormir com medo é horrível, é muito ruim. Até que Jesus começou a falar no meu coração, comigo mesmo. Ele começou a falar, filho, só eu tenho aquilo que você precisa. Só eu posso te libertar de todos os males, só eu posso te libertar da condenação. A condenação da alma, do espírito, a condenação da morte. Porque quando a gente vive longe do amor, a gente não consegue ter uma vida plena. E Deus é amor. Deus é a bondade, Deus é justo, Deus é leal, Deus é bom. Mesmo que a vida não seja boa, Deus continua sendo bom. E eu lembro bem de eu estar tendo os ataques de pânico em casa e passando por aquelas crises de ansiedade e a todo instante viver a vida com medo e achar que aquilo nunca ia passar. Eu comecei a me apegar na palavra de Deus. Isso é um testemunho de um milagre que aconteceu na minha vida. Através da sua palavra, Deus curou a minha ansiedade. Deus me deu um propósito. Deus colocou um anel em meu dedo. Colocou novas vestimentas no meu coração. Me deu um coração de carne. Renovou meu espírito. E hoje eu consigo ter uma vida plena no Senhor. Uma vida de paz. Uma vida de paz que excede todo entendimento. Eu tive pessoas que eu pude contar durante a minha caminhada, amigos que queriam o meu bem, amigos que intercederam por mim, amigos que oraram, amigos que fizeram amadurecer na fé. Isso conta bastante. Abra o seu coração diante do Senhor Jesus, diante da sua família, diante dos seus amigos. Não deixe que o medo o domine. Procure ajuda. Você é precioso aos olhos do Senhor. E se você precisa da nossa ajuda, venha e converse com a gente. A gente não está aqui para apontar o dedo, a gente está aqui para ajudar uns aos outros.
Paulo vai usar a expressão uns aos outros em todos os instantes, porque devemos viver uma vida ajudando um ao outro sempre. Ansiedade e depressão Não é frescura. Leve a sério.